Eu tentei 32 vezes engravidar, 32 testes de gravidez, né, desde que a gente começou. Tem umas pessoas que me falam assim: Oi, Fer, tudo bem? Tinha 1 ano que eu não te acompanhava mais. Eu parei de seguir porque tava me fazendo mal. Hoje, assim, da mesma maneira que a gente coloca limite nos nossos filhos e eles não podem fazer o que eles querem o tempo inteiro e tudo mais, a gente trata com muita naturalidade isso na criação de filhos. Só que o nosso celular é uma coisa que agora faz parte da gente, né? Sim. A gente não domina o nosso celular. Quando eu falei sobre isso a primeira vez, algumas pessoas começaram: Nossa, Fer, que interessante. Fala um pouco mais sobre isso. E aí eu comecei a escrever sobre isso na rede social. Mas o último que saiu, até pra galera ver aqui, para mães ansiosas. Cara, que vocês foram cirúrgicos. A gente foi direto no coração, vocês foram né? cirúrgicos. Fala, galera! Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. E hoje eu vou conversar com alguém que eu já queria conversar há muito tempo, não sei nem pronunciar o nome dela, mas não tem problema, eu vou aprender já no início aqui. Mas antes da gente começar esse papo maravilhoso, eu queria te dizer uma coisa. Dia 27, nós vamos ter uma aula inaugural de uma escola de teologia do Dizascope que a gente vai começar. Meus amigos, nós estamos muito animados. Talvez é um dos projetos que a gente mais, assim, queria desenvolver, mas a gente sabia que tinha o tempo certo de amadurecer e fazer isso, e eu creio que chegou a hora. Então eu queria te convidar para essa aula inaugural. Vai ter uns teólogos aqui com a gente, nós vamos fazer uma mesa abençoada aí para falar sobre esse assunto, e quem sabe você não vai fazer teologia junto com a gente e vai ser incrível. Então, vou deixar o link aqui, se inscreve para a aula, para você estar participando, é aberto para todo mundo, e lá você vai conhecer mais sobre esse projeto. Fechou? Vambora? Podcast de hoje. Fernanda. E aí? Prazer. Prazerzão. Honra recebê-la aqui, viu? A honra é toda que a gente minha. queria Não é sua, não é minha. ter esse papo. E aí é Witwitzki. Vitivitsky. Vitivitsky. É. São- Vitivitsky. Isso, Vitivitsky. Vitivitsky. Isso. Muito bom. Muito Meus bom. filhos aprenderam esse ano também. É a coisa mais bonitinha. Falar o nome É tão deles. bonitinho. Ai, é muito fofo. E é que origem? Então, a origem... Ai, o medo de estar falando errado, porque eu já ouvi tanta história com relação a isso, mas o nome, se não me engano, é polonês. Mas o meu avô nasceu na Ucrânia, Eita, aí ele foi pra Alemanha, mistura. e aí fugiu da guerra pro Brasil. Meu avô veio com a família dele, com os pais, né? Uhum. E aí, enfim, conheceu Mas ele é polonês. Então, gente, ai, era pra eu tô sabendo disso, né? Sim. Minha família. Era bom. Mas assim, é que também não tive uma relação muito próxima. Ele faleceu também quando eu era criança. Eu tive pouquíssimo contato com meu avô. Mas é isso, assim, polonês, ali, aquela região ucraniano, ali. Alemanha, guerras e Brasil. Aí casou com a minha avó aqui no Brasil brasileira e aí estamos aqui. Estamos aí. E minha mãe é paraguaia, então eu sou uma mega mistura Ela mesmo. é Paraguai? Paraguaia. Minha mãe nasceu no Paraguai, na fronteira, assim, né? Então ela tem dupla nacionalidade. Que legal. E aí casou com meu pai, essa mistureba. Sou eu. Tanto é que eu era Silva Vitivitsky, né? Nossa, que da hora. E Você aí... podia ter usado Fernanda Silva, acho que ia vender. Não, mas o que eu vender fiz? menos livros. O que eu fiz? Eu coloquei o Vitivitsky no meio. Aí eu coloquei o sobrenome do meu marido por último. E aí agora é uma beleza, porque em aeroporto, esses lugares que você tem que ficar falando o último nome, eu não preciso mais usar. Entendi. É o do meu marido, que é Carrilho, né? Carrilho. Ficou melhor. Top. Muito bom. Ótimo. Você escreveu vários livros e eu queria conversar sobre alguns deles, mas o último que saiu, até pra galera ver aqui, Para Mães Ansiosas. Cara, que vocês foram cirúrgicos. A gente foi direto no coração, vocês foram né? cirúrgicos. Para Mães Ansiosas. Mas antes de você falar um pouco também disso, que eu queria falar um pouco dessa questão de maternidade, misturado com os desafios emocionais que a gente tem vivido. Você tá em São Paulo, você estava em São Paulo para a Bienal. Você estava falando em off aqui pra gente, né? Aham, tava na Bienal, eu vim, na verdade, pro lançamento do livro infantil. Também, verdade. E aí eu tava na Para o Meu Bienal. Bem. É minha terceira Bienal. É bem intenso, né? A gente tava conversando isso aqui no off. Então, aí da eu queria Bienal. até que você falasse disso. Você tava falando sobre o quão intenso e cansativo esse tempo, né? De dar atenção pro público que são seus leitores, né? É muito intenso porque, como a minha história ficou conhecida na internet por conta da espera, o público que começou lendo os meus livros… Primeiro meu era Enquanto Isso. fala sobre o tempo de espera. Pra engravidar. Pra engravidar. Só que acaba que o livro… Eu achei que eu tava escrevendo para mães que estavam esperando… Mães não, né? Mulheres que estavam esperando engravidar. Só que aí ele
Como Ficou todas as como coisas. espera, no Ficou como geral. espera e como todas as coisas que o Senhor faz, né? É uma ferramenta nas mãos dele. Então, eu já ouvi de viúva, de gente passando por uma doença, de tudo, né? Não foi só pra mães. Então, o público virou um público muito. Com uma ligação muito forte, assim, com a autora nesse sentido, no meu caso, Legal. assim, sabe? Porque foi uma coisa que vai direto ao coração. A gente tava falando sobre isso, né? Você fala de coisas, uma questão mais teológica. Eu acho que quando a gente fala assim num livro Tem uma sobre dor, né? uma dor, sobre a tua história, isso traz uma conexão. Então, essa troca com as pessoas, com as leitoras, principalmente mulheres, né? Também tem homens, mas a maioria é mulheres. Não, nem todas são mães, mas a maioria também é mães. Essa troca geralmente é intensa, porque ela já chega pra te contar como que o livro fez parte da vida dela. E aí tem história de tudo, né? De espera pelo filho, de pessoas que perderam filho, perderam marido. Então são histórias muito intensas. Agora, com os próximos lançamentos, quando eu comecei a ter os livros infantis, eu senti que essa troca começou a ficar um pouco mais tranquila nesse sentido. Que aí, às vezes chega a mãe com o filho pra… Ai, meu filho adora seu livro. É uma coisa mais leve. É até bom que na fila dá uma… Porque eu lembro que o primeiro… Uma variada. Uma variada, porque eu acho que a primeira… uma vez a gente fez uma tour, eu e meu marido, do nosso livro Casal Imperfeito, falando sobre casamento. E aí, era pesadão. É uma bênção. Só que assim, eu não consigo ouvir e entra aqui, sai aqui. Então a pessoa chega assim e me conta, Essa porque a gente quase se sensibilidade da mulher, divorciou. E aí aconteceu isso e aquilo. E aí eu, entendi e tal. Aí eu falo com a pessoa, tem gente que pede oração e tal. Aí, próximo, aí eu tô ainda processando, aí vem outra história. Então eu acho que é uma troca. É diferente, assim. Até a galera da editora já me falou, Fer, é diferente. É, né? A gente trabalha com muitos autores, é uma troca diferente, assim. É uma coisa mais… Profunda, É uma intensa, relação né? que eu acho que vai muito direto no coração da pessoa, sabe? Então a troca acaba sendo mais intensa. Agora, também. tem uma pergunta que você até falou uma vez, que você era uma pessoa mais introvertida, que aprendeu a ser extrovertida. Né? Ih, Douglas, tá tudo errado, você tá lendo tudo errado. Putz. Cadê essa galera que estudou antes pra poder te passar as Mandar todo informações mundo com ela? embora. Eu também acho que tá merecendo, viu? Que essa brincadeira. Talvez eu li errado. Não, eu falei que eu era uma… Que hoje eu sentia que eu sou uma ex-extrovertida. Até o Rafa falou, você podia ter feito a brincadeirinha, né? Do ex-trovertida. Olha, interessante. Que foi um texto que eu publiquei. Nossa, e as pessoas super… Não imaginava isso, assim. As pessoas super se identificaram, assim, com essa… Como é ser um extrovertido na vida adulta. Principalmente pós formar uma família, né? Tá. Então, eu falei um pouco sobre a questão de que parece que a vida adulta nos mina um pouco essa questão da extroversão, de ser muita. Sim. E ser essa E pessoa… você era essa criança, esse adolescente assim? Eu sempre fui bobo da corte. Onde eu chegava, eu era… Que conversava, tal. Então, mas eu ia te perguntar… Nossa, isso foi difícil também. Até na profissão também. Uma parada disso, porque você tava falando de sugar você, né? E eu sinto a mesma coisa. Eu tenho essa sensação também, assim. Tanto se eu fizer alguns podcasts na sequência, e quando eu tenho essa interação com a galera, né? Não, e você tem ministério pastoral ainda, você tá doido. Isso, mas principalmente em conferências, essas coisas… Ah, tá. Que nem é com as pessoas que eu tô pastoreando, mas a pessoa que tem acesso e tal. Aí ou eu vou lá assinar livro, eu vou conversar, assim, eu também me sinto treinado. E aí que eu percebi que eu meio que viro um camaleão. Como assim? Eu tenho essa capacidade de perceber a pessoa que tá diante de mim e me adaptar a ela. Ah, tá. Então, por isso é tão cansativo mentalmente, porque Ah, tá. Entendi. chegou alguém azul, eu fico meio azul. Chegou alguém vermelho, eu fico meio vermelho, entendeu? Então, essa… E aí, lógico que parte de um lugar de querer agradar as pessoas. Ah, não, eu sou uma people pleaser total, sempre fui. Eu sou a terceira filha dos… Meus irmãos são mais velhos que eu. Então, eles já eram mais amigos, eles têm idade mais próxima, e os amigos deles. Sempre fui a terceira filha mais distante. Então, eu sempre fui porque eu não tive… Você quer entrar. Isso, eu sempre fui a que quis entrar nos grupos. Por exemplo, os meus filhos, eles têm a mesma idade. São 4, 4 e 3. Eles são um grupo. Eles são, tipo assim, eles vão nos aniversários, nos lugares, as criancinhas querem. E eles estão, tipo assim… Tem um ou outro. Eu olho pra eles e eu fico assim, gente… É interessante isso até, que tanto é que eu me frustrava muito com os meus filhos… Deles não serem essas crianças people pleasers, sabe? De querer agradar aos outros. Fazer gracinha. Não, eles são assim, eles não têm moral, assim. Hoje aprenderam a ser educados, pelo menos dar oi, tchau, tem que dar. Porque também era até uma dificuldade. Porque eles se bastam muito. Mas eu não fui essa criança. Eu fui a criança com muitos amigos. E com caçula também, eu tinha mais atenção.
Mas eu acho assim que ser esse perfil de pessoa e ter me tornado, não porque eu quis, uma pessoa pública, meio que se misturou. Então, não é nem que os encontros com a galera me suga, não, porque também me abastece. Sim, sim. Só que como eu, por exemplo, até nessa Bienal, o Rafael, eu conversei com ele antes, falei, Neno, me ajuda a como fazer disso uma coisa… Eu comentei com você, né, que já teve vezes que eu voltei pro hotel e vomitei. De tanta… Você deu. E não só, e não é nem só que eu dou, porque às vezes eu tô só ouvindo, mas eu realmente ouço. Não é que tá assim, a pessoa tá blá blá blá, tá falando, eu tô tipo, na minha cabeça tá tipo blá blá blá. Não, eu realmente tô ouvindo. Deu atenção, né? Isso, tô dando atenção. E tá chegando no meu coração. Nossa, aquele livro falou isso comigo, tal. Post que você fez falou assim, foi no meu coração. E eu tô ali. Aí eu nem terminei de digerir, já veio uma pessoa com uma história. E aí o Rafa falou assim, Nena, sabe o que você tem que fazer? Você tem que aproveitar as pessoas que chegam em você e são introvertidas, os mais tímidos. Porque o que acontece? Se chegam pra conversar comigo uma pessoa que é mais tímida, geralmente ela não fala nada. Ela fala, oi, Fer, tudo bem? Entrega o livro. Ela entrega geralmente carta. E aí, em vez de eu aproveitar esse momento pra respirar, eu fico, e aí? Entendi. E aí? Como é que você leu o Fazer livro? ela falar. Isso! Me conta uma história Por quê? dura aí. Porque eu sou uma people pleaser. Na minha cabeça, eu falo, poxa, essa pessoa, ela veio aqui, ficou na fila, esperando. E eu ainda vou… Ela vai ficar aqui 1 minuto, vai embora, não falou nada. Então, eu fico… Pra essa pessoa ter uma experiência boa. E o Rafael fala, e quem disse que a experiência não é boa ficar em silêncio? Olha. Porque na minha cabeça, que tô sempre… Tem que ter isso, porque eu sou assim. E aí ele falou, fica quieta. A pessoa tá quieta, respeita. Inclusive respeita. E é difícil pra mim isso, né? Bom. Não respeitar as pessoas, mas é difícil pra mim não interagir. Entendi. Por ser meio que na minha cabeça. E como eu tô… Ela tem que sair feliz daqui. Isso, e como eu tô na internet, na rede social… Eu fico assim, caraca, essa pessoa já tem uma imagem minha. Como é que eu faço? Não sei se você tem isso. Como é que eu não sustento essa imagem? Eu sou extrovertida, eu sou mais engraçada. Sobre ser uma cópia de Jesus. Nossa, tá. Por isso que eu não falo disso, não. Você não pode brigar com ninguém, entendeu? Nossa, é verdade. Eu vi até você falando esses dias sobre o negócio de futebol. Você fica tipo, pelo amor de Deus, não briga. Vocês são da igreja, cópia de Jesus. Nossa, é verdade. Não, você tá muito pior que eu, Douglas. Pregação te prega. Porque eu acho que, no meu caso, eu tenho essa sensação de que eu tenho que manter a imagem feliz, alegre, profunda. As pessoas têm uma imagem profunda de mim também. E também… E eu, antes de internet… Tem que falar um negócio profundo, né? E antes de internet eu já tinha esse perfil também extrovertido. De querer sempre acolher as pessoas e conversar e fazer conexão, juntar. Às vezes eu vejo alguém, na fila, assim, sozinho. Não, e aí? Conheceu fulano? Conversa aí. Olha… E foi muito doido que… Eu lembro que há anos atrás, a Mundo Cristão me mandou um livro, né? Que era uma jornada de autodescoberta. E era sobre o Eneagrama. Sabe? Já ouvi falar, mas eu nunca fiz. Nunca olhou assim. Aí, cara, eu comecei a ler. E eu lembro que a Val foi lendo, porque tem uma galera que brinca que é horóscopo pra crente. É igual os temperamentos. Exato. Eu adoro. O que você é? É muito legal. Que você é? Aí, então, aí ela lendo. Aí chegou no último, que era o 9, né? Que é por número lá. Sim. Aí o 9 começou a ler e tal. E era pacificador, né? E era bem essa característica minha desse sentido, assim, né? E aí… Eu lembro que ela começou a ler e tal. E aí teve um momento, e ela tava lendo no carro, eu indo para o shopping com ela e com as crianças. Aí ela começou a ler e tal. E aí lá falava assim, ó, tem essa capacidade de ser um camaleão. Ele senta e ele consegue se identificar, ele consegue meio que virar que é um cara mais disciplinado, vira um 2, vira um 3, porque ele sabe agradar todo mundo. Aí terminava a frase assim, ele só não sabe ser ele mesmo. Nossa, pra que fazer isso? A crise existencial. Eu dirigindo assim… É isso que eu sou. Aí eu cheguei no shopping, aí eu tava numa loja assim, aí a Val pegou uma roupa. Pegou, tipo, 2 roupas e falou assim, qual que você gosta? Vi nessa hora, sacanagem. Cara, eu tava ali já com aquilo em mente. E foi muito revelador pra mim aquele dia, porque eu percebi que eu não sabia qual que eu gostava. É sério mesmo? Que eu tava ali olhando e meu cérebro funcionava assim, qual que ela quer que eu responda? Você é qual filho dos Do filhos? meio. Tem uma questãozinha aí também. Com certeza. Enfim, eu vou começar a te entrevistar, vou parar. Não tem problema, você pode falar, não tem problema. Mas assim, só concluindo, aí assim, eu cheguei a essa… a consciência disso. Cara, eu não sei o que eu gosto. Caraca. E foi uma jornada de realmente se conhecer, né? Então hoje faço terapia e tal, mas me conhecendo e começando a perceber, cara, quem que sou eu, o que eu gosto.
E o que eu preciso falar sim, o que eu preciso falar não. E toda essa… Então, assim, para o podcast isso é maravilhoso. Nossa, Você ir não, se adaptando para cada com pessoa certeza. e tal. Então tem sua vantagem Chega nisso. até a ser uma vocação nesse sentido, né? Exato, De que porque você eu sei dialogar consegue. com qualquer um Que sem estar legal. aqui. Mas, na sua vida, isso pode prejudicar. Fora do trabalho, né? Com certeza. E também a questão, pra mim, assim… que as pessoas às vezes falam assim, nossa, você é exatamente aquilo que parece na rede social e tal. Mas é interessante, porque ao mesmo tempo, aquilo que aparece na rede social é um recortezinho, né? Bem pequeno, comparado ao que é a vida mesmo. E não necessariamente na minha casa, com o Rafa, com a minha família, eu sou também necessariamente essa pessoa, né? Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa de abraço. Eu abraço todo mundo que eu vejo. Eu não sou uma pessoa do abraço. Você não é assim. Não, com o Rafa e meus filhos, eu sou super do abraço e do beijo. Com os meus amigos familiares, eu não sou tanto do abraço. Sei lá o que. Mas nos encontros com as pessoas, eu tenho essa… Mas é porque a pessoa também já vem assim, eu correspondo. Mas é muito difícil, assim, eu acho que a gente… até não misturar, assim, o que as pessoas veem na gente daquilo que a gente realmente é. Nossa, pra mim essa questão da rede social toda é muito complexa. Como é que você lida com críticas? Então, até um amigo meu esses dias me falou assim, o que tá acontecendo, hein? Já é seu 5º ano na internet, até agora você não foi cancelada, assim, né? Tipo, não tive… Mas é que também acho que envolve… Eu não me meto também, né? Também não. Eu escolhi minhas batalhas. Minhas batalhas é criar 3 crianças, cuidar do meu casamento, participar da minha igreja, escrever meus livros. Nós também, né, Batista? A gente não se mete em nada. A gente tá bem tranquilo. Eu odeio polêmica. Eu odeio, assim, tipo, é uma energia minha que eu não gasto de jeito nenhum. Então eu acho que isso acaba me blindando um pouco. É lógico que já rolou, assim… Por exemplo, alguém chega lá e comenta… você tá fazendo isso só pra não sei o quê. Pra você é muito fácil, você não sei o que lá. E faz uma crítica, assim, até mais pessoal, né? Assim. Já teve umas coisas que eu apaguei, mas é bem pontual. Por exemplo, quando eu decidi não mostrar mais meus filhos na rede social, eu recebi uns gato pingado, assim. Tipo, sei lá. Que eu consegui ler, sei lá, 10, vamos supor. Tá. Os desrespeitosos eu bloqueei mesmo, né? E aí, enfim. Mas aí, eu não sei, assim… Mas como é que é no seu interior? No meu interior, como geralmente é uma crítica a algo… Nesse caso, por exemplo, eu decidi que eu não vou mais mostrar os meus filhos na rede social. Como é algo que foi muito bem, no off, muito bem conversado, consolidado, a paz disso e tudo mais, aí… Você sabe por que você tá fazendo. Não, bate e volta, né? Porque, tipo assim, nossa, mas a sua questão não tem nada a ver com aquilo que a gente realmente acredita. E daquilo que a gente realmente acredita ser saudável pra nossa família. Então, não… Agora, se a pessoa, por exemplo, é desrespeitosa… então mostrou enquanto dava… dinheiro, blá blá blá. Aí ela tá tendo uma interpretação muito errada e ofensiva, assim, ofendendo mesmo. Aí eu bloqueio mesmo, né? Porque é uma pessoa que… Tóxica. que tá interpretando as coisas de uma forma muito maldosa. Aí eu já bloqueei. E por que vocês tomaram essa decisão? Já que você puxou esse muito difícil, assim. Eu fiquei conhecendo a internet por conta da minha espera. Tá. Da gravidez. Foram quanto tempo? A gente tentou… É que eu contava por números, né? Eu tentei 32 vezes engravidar. 32 testes de gravidez, né? Desde que a gente começou. O total deu quase 3 anos. Mas o que aconteceu foi que a gente tava… Eu sempre fui uma pessoa muito da comunicação. Então eu sempre tive a rede social. Como uma pessoa… Todo mundo tem, né? Só que Você realmente… usava. Produzia. Isso. Não produzia conteúdo, porque na época, 5 anos atrás, produzir conteúdo, esse nome nem era tão… Mas assim, eu tinha um canal no YouTube e tal, que eu gostava de me comunicar mais pra um bem pequenininho, sei lá. 3 mil pessoas, assim, o normal, né? E aí eu decidi… A gente tentou engravidar um tempo em silêncio, assim, né? Ficamos tentando nós dois mesmo e… Nós dois, claro, né? Obviamente, graças a Deus, foi só nós dois mesmo. Mas assim, não comentando isso com as outras pessoas. E aí, eu decidi… Quando eu falei sobre isso a primeira vez, algumas pessoas começaram… Nossa, Fer, que interessante. Fala um pouco mais sobre isso. E aí eu comecei a escrever sobre isso na rede social. Para aquela pequena comunidade. E aí, quando a gente conseguiu engravidar, eu fiz um vídeo para contar para essa pequena comunidade de pessoas que a gente tinha conseguido engravidar. A gente tinha contado, lógico, pra nossa família e amigos, mas para essas pessoas que estavam orando pela gente. E aí eu publiquei esse vídeo, dormi, acordei, o vídeo tinha viralizado. E naquela época, em 2019, 5 anos atrás, esse negócio de viralizar, porque hoje existe… Tem como até você se esforçar e conseguir, né? Dá até pra você pôr dinheiro, né?
Isso. Tem? Como assim por dinheiro? É, impulsionar, né? Ah, tá, entendi. É. Isso. Né? Naquela época isso não era comum, assim. Eu realmente já tive algumas questões de pessoas questionarem. Ah, certeza que não foi. Eu, assim, enfim, tenho bastante paz quanto a isso. Não, realmente foi pra contar. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei porque esse vídeo viralizou. Eu, assim, realmente não entendo. Porque. É porque tocou num assunto, né? Então, não sei. Só sei que quando eu acordei, assim, tinha um monte de mensagem da minha família, dos meus amigos. Você viu o que aconteceu, tá? Eu entrei, tinha. Não lembro quantos seguidores que foi, mas assim, virou milhares, assim. E aí eu falei pro Rafa, ai, Nino, isso aí vai dar nada, não. Isso aí, meu filho, daqui 2 semanas o povo vai embora, né? Porque não tem nada a oferecer, assim, tirando a vida normal, né? De continuar compartilhando as coisas que a gente faz. E aí o negócio não parava de crescer. E aí a gente começou, nisso tudo a gente ganha uma profissão, né? Porque aí você vira influenciador, então começa a aparecer as marcas e tal, e eu não sabia o que fazer. Porque eu nunca quis ser influenciadora ou blogueira ou trabalhar com publicidade, não tava na minha rota, né? Inclusive, naquele tempo específico que aconteceu tudo isso, eu e o Rafael, nós estávamos num tempo entre voltar para a Espanha como missionários, que a gente estava na Espanha antes. Então, assim, a gente ia ter os bebês, eu tava grávida do gêmeo já, a gente ia ter os bebês, ficar um tempo no Brasil e voltar pra Espanha como missionários. Já que, então, o Senhor me deu uma plataforma, o que eu faria com essa plataforma? E eu decidi fazer algo que eu fazia no offline, que era escrever. Eu escrevo há muitos anos já, tenho a prática da escrita, eu gosto muito de escrever. Falei, vou contar essa história, então, em formato de livro. E aí eu contei, escrevi, né? Fiz em casa mesmo, assim, tudo bem. Juntei uns amigos, um designer, uma que entendia de edição e tal. A gente montou um e-book. Só que aconteceu com o e-book a mesma coisa que aconteceu com o vídeo. Viralizou. Então, assim, eu pensei, bom, então em vez de vender produtos para as empresas, eu vou. E já que a gente pode, talvez, ter algum tipo de renda, eu lembro até que falei pro Rafael: não, Nino, vamos vender e-book, que sei lá, a gente consegue uns R$2.000, a gente paga, sei lá, os carrinhos das crianças, uma mentalidade bem assim mesmo. Sim. Bem. Como a gente também tava assim, nessa questão de missões, tal, a gente tinha uma mentalidade diferente com relação ao dinheiro mesmo. Assim, não tinha essa ambição de crescer na internet, disso virar uma carreira, Talvez nada nem disso. sabia que era possível, assim, né? Eu acho que eu até sabia que poderia ser possível porque as pessoas vivem disso, né? Sim. Eu sabia que as pessoas viviam disso, mas eu não tinha esse desejo no meu coração. A ambição. Enfim, e aí o e-book também viralizou, as editoras começaram a procurar tal. E aí eu comecei a ter o trabalho mesmo como escritora. Como eu falava sobre a espera, quando as crianças nasceram, o que era o conteúdo Natural, né? natural? Mesmo se o perfil fosse pequeno ou grande, continuar compartilhando da maternidade. Então as crianças entraram nisso junto. É lógico que assim, com bastante. A gente tinha uma noção. Então a gente não fez. Não vamos fazer publicidade com elas, não vamos criar um relacionamento das pessoas online com elas, do tipo tios online, ou Entendi. essa relação deles conhecerem a personalidade, o que eles gostam, o que não gostam, como que é. Então a gente já tinha esse discernimento desse tipo de proteção. Só que aí, como essa questão do sharing, acho que você já ouviu falar, que é a exposição dos filhos online mesmo. Não sabia que tinha um termo assim. Tem, sharing chama. É quando são pessoas que vivem na internet através do compartilhar dos filhos. Da vida que envolve os filhos. Eu não tinha noção, assim, do que é, o que acontece. Com o tempo, eu comecei a ler, entender. E aí eu descobri que, enfim, determinadas coisas vão pra páginas de pedofilia. Aí começou a ficar pesado o assunto. Eu falei, meu Deus do céu. Porque na minha cabeça eu tava arrasando na proteção. Poxa, as pessoas, por exemplo, me encontravam em um lugar, elas cumprimentavam meus filhos, né? Bem pequenininhos ainda assim, mas elas não tinham acesso a quem eles são, ou o que eles gostam, a personalidade, a voz, nada disso. Então, na minha cabeça, acho que o Senhor me deu um bom discernimento, estamos saudáveis. Só que aí, quanto mais eu comecei nos Estados Unidos começou a ser bastante estudado, porque o mercado de influência nos Estados Unidos é mais antigo que no Brasil, né? Das blogueiras e tal. Então, eu lembro que uma vez eu li uma reportagem de uma filha de uma blogueira americana, que ela já ficou adolescente. Deu tempo já dela ter crescido na internet. E ela tinha rompido a relação com a mãe. Na adolescência. Porque milhões de pessoas nos Estados Unidos conheciam ela, o que ela comia, ela onde ela. Isso. Ela nunca quis isso. Sabiam quem ela era, o nome dela, o que ela gostou, se ela fez balé, se ela não fez, onde ela estudou e tal. E ela meio que cortou a relação com a mãe dela. Não me aprofundei muito na história, só vi essa parte. Eu falei, meus filhos não cortaram a relação comigo. E aí, partiu dessa preocupação mesmo da nossa relação, mas aí a gente foi aprofundando, eu e o Rafa, assim, nesses questionamentos. A gente parou de só fazer. E começamos a perguntar, tá,
vamos lá, vamos começar a perguntar. Por que nós fazemos isso? A gente tem noção da onde isso tá caindo? A gente tem certeza de como nossos filhos vão receber? Entendi. Um dos meus filhos é tímido, isso ajuda muito. Porque eu comecei ele ser tímido, essa criança ser tímida me fez pensar: nossa, ele vai odiar isso daqui. Ele vai odiar. E aí E é um arquivo guardado, né? Ele vai Não, ver, e as né? pessoas fazem print, as pessoas gravam tela. Inclusive, eu tenho certeza que… Olha só, eu compartilhei o nascimento dos meus filhos. Totalmente sem noção. Como é que você compartilha o nascimento? Nascimento. Eu compartilhei porque os meus filhos nasceram poucos meses depois que viralizou. Então nem tinha. Aí passou um ano, sei lá quanto tempo depois, eu falei… Meu Deus, gente, como E é que você eu voltou coloquei? e apagou? Paguei, a gente arquivou tudo. E nesse ano o Rafa tá fora das redes sociais. Então pra ele nem foi difícil, assim. Quando a gente começou a conversar sobre isso, ele falou, né, eu já não tô mesmo. Então… Mas aí quando a gente… Foi interessante. Quando a gente… o Rafael entrou no Instagram de novo pra poder arquivar. Não apaga não, que a gente queria ver as legendas e tal, né? Aí ele falou… Caraca, por que a gente fazia isso? Tipo assim, a gente não é o álbum da nossa família que meus pais e nossos irmãos, sabe? Que a gente tem um perfil que… É o mundo. Nesse caso a gente não é, né? Não somos famosos nesse sentido, mas assim… A gente ofereceu isso e o problema não é nem as pessoas. Até algumas pessoas, quando a gente falou isso, poucas pessoas, bem pontual, levam um pouco pro pessoal, assim, do tipo… Poxa, mas a gente tá com você, tem esse carinho, né? Desde o começo e tal, e a gente amava ver as crianças e tal. Mas a maioria, 95% do público, quando eu expliquei e comecei a falar sobre isso, falaram, nossa, faz sentido, foi legal. Inclusive, algumas pessoas que trabalham com isso falaram, vou pensar, porque virou um negócio. Virou um negócio familiar, né? E os feedbacks são tão positivos, os retornos são bons, os testemunhos são… Parece tudo tão santo e bom pro reino que a gente pula essa pergunta, sabe? Nossa, é isso que eu senti. Muito real, hein? Eu senti que a gente… Eu e o Rafael, a gente só pulou, assim. A gente só começou nas livrarias e tal. E começou a… Nossa, aquele dia que você compartilhou aquilo lá e tal. E aí você começa a receber feedbacks. Falar, vou fazer mais. Ou nem que fazer mais. Ou vou continuar, assim, você nem pergunta. E também, aí, quando a gente sai dessa parte bonitinha do… Ai, que legal, é pra glória de Deus. E a gente vai lá pro fundo. E a gente vê que dá engajamento. Ai, doeu demais o dia que eu percebi isso. Eu falei, ai, Jesus. Eu acho que às vezes também… Acho não, tenho certeza que por detrás de algumas postagens… Eu tinha certeza que aquilo ia dar engajamento. Ai, aí doeu demais. Lógico que não com tudo, né? Sim. Tô sendo bem sincera, inclusive. Não, sim. Mas com algumas coisas eu Obrigado sei por que… isso. Que teve essa Tem uma consciência. contaminação, né? Tem, totalmente. E, tipo, você lembra aquele episódio que os filhos de Eli, eles garfavam a gordura, né? E tiravam. Então eles eram sacerdotes, né? E eles garfavam a gordura, né? Antes de ela ser queimada. E era esse ponto, né? Porque quando a gordura é queimada, sobe um cheiro maravilhoso, né? Então eles garfavam esse cheiro, né? Então era você tirar um pedacinho da glória, né? Sim. Que era pra subir pro Senhor, né? Pois E você pega um pedacinho, né? Pra você, né? Isso é a nossa vida, né? Constante, a gente não faz nada em completa santidade, né? Tá sempre contaminado. Mas, conforme Deus for te dando consciência, Ele nos pede pra agir, né? Em cima disso, né? Mas como é sedutor e como é difícil nas redes sociais. Porque é um retorno, né? Isso que eu tô falando é porque acho que esse é mais complicado. Porque não é que você faz e te traz a dúvida do tipo assim… Vou dar um exemplo. Publiquei um vídeo dos meus filhos e aí… Um exemplo bem, enfim, bem claro assim. Deu 1000 comentários. 950 pessoas vão te falar que legal, que lindo, me abençoou, blá, 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 blá. Não, 998. Tá. 2 talvez vão falar, Fer… Será que isso é bom? Pois muito. Será que isso é demais pros seus filhos? E enfim, assim, é bem complicado, assim, até porque, engraçado, né? Uma pessoa me mandou isso que eu te falei, que eu até bloqueei, né? Fez isso enquanto era rentável e tal. Por isso não ser verdade, mas 2, eu me questionei. Eu falei, meu Deus, será que em algum momento a gente fez isso? Porque eu escrevo, né, sobre maternidade e tudo mais, eu não fico contando das crianças. O Samuel fez isso, a Sara fez isso, e aí nada disso.
Mas envolve, né? Sim, A gente sim, tá falando de lógico. casamento, envolve os nossos filhos. E tem muitas coisas que são bênção mesmo, sabe? Só que a gente tá falando da vida de outras pessoas. E isso me faz questionar até mesmo a… Eu lembro uma vez, um amigo meu lá da Espanha, que a gente ainda tinha, na época, quando a gente morava na Espanha, a gente tinha um canal no YouTube que chamava Vlog dos Nenos. Que era tipo um… que eu fazia por prazer mesmo, do compartilhar. Muito a ver com a minha personalidade, assim, mais extrovertida e tudo mais. E aí, uma vez, ele falou assim… É muito bom ter amigos sinceros, né? Como é bom a gente não ter só amigo puxa-saco. Ele falou bem assim… Para de publicar isso daí, saiu do Rafael, é só de vocês. Fica contando pro povo, não. Aí eu… Ele falou, eu não fico falando da minha… Porque o espanhol é muito legal, essa característica do espanhol. Eles não têm isso que a gente tem na cultura brasileira do agradar. Eles são super sinceros. Sinceridade é uma coisa da cultura mesmo, assim, tipo… Tanto é que às vezes a galera, amigos discutiam assim, falavam, misericórdia, eles vão acabar a amizade agora. Aí continuava conversando, comendo e tal. Eles têm muito essa questão da sinceridade. Português também, né? Eu não conheço. É. Português também tem. Cara, O a gente quê? foi lá, foi muito legal, assim. A gente tava num restaurante, assim, né? Aí veio um português nos atender. Aí eu falei… Aí eu chamei ele e falei assim, ó, essa picanha aqui era picanha com frutas. Você faz sem fruta? Ele, não. Eu falei, você vai vir aqui em Portugal comer igual brasileiro? É isso. Você vai comer igual português. Ele foi lá e me trouxe com fruta. Sou até meio abusada assim, nesse sentido, né? Direto, assim, sabe? Super Tipo, diretos. E aí eu fiquei com isso assim, a gente perdeu, não sei se você percebe isso também, Douglas, às vezes, que a gente perdeu o princípio da privacidade. Eu sinto isso, assim, que Sim. eu perdi. E eu digo o princípio da privacidade no sentido, a beleza da privacidade, a beleza do íntimo. Sim. Então, por que as pessoas têm que ter, por que eu tenho que ter acesso à casa, ao quarto, Eu vi alguém falando uma coisa muito legal, assim, de como é que essa pessoa, era até a esposa de algum pastor. Ela falou, como é que ela escolhe quem ela vai seguir. Achei muito legal isso. Ela fala assim, ó, eu teria acesso a ver isso dessa pessoa. ao vivo, tipo, no ao vivo. Então sim. Então, por exemplo, Nossa, que legal. a gente se conhece e tal, a gente convive, aí você postou lá que você foi no restaurante do seu marido. Legal, porque eu vou conversar com você depois, você me contar isso. Tal. Agora, o Neymar tá falando que ele foi jantar. Eu nunca teria. Então, tipo, ela se sentia invadindo alguém que ela realmente não tem aliança, não é amiga. Né? Nossa, então, ela é uma pessoa com uma cabeça muito boa, né? Nem lembro quem é. Precisa ter… Me fala quem quer ser, pra poder Eu ouvir quero um ser pouco amiga até dessa falar. Então, assim, achei muito legal esse critério, assim, sabe? De tipo… Sim. E tanto, assim, que eu vou dar até um testemunho de mim. Assim, O quê? eu não vejo stories, essas coisas. Eu me sinto mal, assim, de ver nesses detalhes. A Então, assim, a intimidade. maioria que eu sigo, assim, é… Seus amigos, o pessoas gol, conhecidas. nada, assim, é o gol do não sei quem, a basquete, não sei o que lá, a manobra de skate, masculino, não sei né? o que lá. A maioria Bem das coisas que eu masculino. sigo é assim. Mas acho que o homem, que o homem consome diferente, verdade, né? consome diferente, Vocês, sim. vocês não estão afins de ficar… O Rafa não tá afim. É o que alguém comeu. Se bem que o Rafael, meu marido, é meio fofoqueiro. Ele gosta de saber dos babados. Agora ele sabe só através de mim. Aí, Ele Rafael. fica desesperado. Acontece… O que aconteceu? Quem falou? Ele é bem mais que Não eu tem até paciência nisso. de ver, mas quer saber. Eu gosto muito de… Eu tava até falando isso nos bastidores ali. Que eu tenho… Quando eu entrei pra esse mundo gospel, assim… das pessoas mais conhecidas, eu passei muita vergonha. Porque eu realmente não conheci… Eu sempre gostei muito da rede social, mas eu acompanho muito os meus amigos, minha família. Eu vejo tudo dos meus amigos. Eu gosto de ver, inclusive. Isso é legal. Eu Uma comento. ferramenta legal pra isso, Eu né? adoro ter esse contato com meus amigos. Adoro mesmo. Com minha família, com meus pais, enfim, meus irmãos. Eu gosto, eu uso de verdade. Comento, eu vejo. Eu não vou ser aquela amiga que fala, não, nem vi. Não, realmente, dos meus amigos, assim, da minha família, eu silencio todo mundo que eu não tenho essa… Mas o resto eu realmente gosto de ver, gosto de saber. Também no online, além do presencial. Mas do mundo gospel, eu lembro uma vez eu fui num evento… E aí, graças a Deus, eu tava do lado da Fabiola Mello. E eu também conheci ela através de um trabalho. As minhas amigas, eu tenho algum grupo de amigas que elas são… até o grupo delas chama Amigas das Blogueiras. Porque elas me fazem esse relatório. Fulano, eu tô indo em tal lugar. Amiga, elas são daí, da tal. Inclusive, Olha beijo, só. Mari e Gabi. Elas fazem isso pra mim. Da tal, casado com fulano, tem tantos filhos, tal. Porque eu realmente não sei. Porque pra mim, a rede social é pra acompanhar os Interessante. meus amigos. Aí, eu lembro que fui num evento com a Fabiola Mello. Ela tava do meu lado. Graças a Deus, porque ela fazia essa ponte. Fulano tá vindo aí, ele é pastor. Não. Oi, fulano, tudo bem que a pessoa vem conversar? Porque, geralmente, eu percebo que a Legal. galera do mundo gospel, eles sabem quem são o autor, o pastor, Sim, a então você cantora, tal. acompanhando. Eu não tinha isso. Olha só. Era uma relação com a rede social realmente mais…
relacional mesmo, né? Isso, verdade. Uma coisa que me incomoda e até bíblico, assim, né? Dependendo do que eu posto, mesmo sendo verdade, não expressa a totalidade. Então, Como assim? por exemplo, vamos dizer que essa semana, nos 7 dias, eu 2 consegui parar e fazer meu devocional. Ah, tá. Então, se eu falo assim, cara, tava no meu devocional hoje, que fez não sei o quê, é verdade, tava no meu devocional hoje. Mas a pessoa pensa que eu faço todo dia, por exemplo. Ah, tá. Vamos dizer assim, né? Ou pode fazer com os filhos, né? Pô, estamos estudando um texto bíblico com o filho. Ah, então hoje nós estamos estudando, fala aí, filho, não sei o quê. Aí parece que eu você tava faço isso todos todos os os dias. dias, tudo com ele, e às vezes foi uma vez só, entendeu? Então a pessoa começa a pensar a mais de você. Já praticamente, automaticamente, meio que ela vai pensar a mais, né? Mas eu comecei a perceber que tem coisas que estimulam ela a pensar a mais de mim do Nossa, que que é interessante. realidade, né? E como que você Isso- consegue, você acha? Não posso. Ah, tá. Você encontrou essa solução. Tipo assim, Às vezes- ou tipo assim, real. Ela vai pensar que eu faço todo dia, porque eu faço todo dia. Beleza. Entendeu? Ou falar. Ah, tá. Entendi o que você quis dizer. Então, falar. Eu, tipo assim, a gente tava aqui. Não, por exemplo, assim, cara, deu uma impressão. Eu tava, num momento devocional, e eu senti Deus falando comigo um negócio. Gente, não que isso aconteça todo dia de eu estar no devocional e Deus colocar um negócio no meu coração. Isso é raro. Pronto. Aí você já Ótimo. coloca o ponto ali, né? Nossa, ótimo. Mas é um cansaço mental, né? Disso, assim, de ter que ficar. Mas eu acabo não postando, viu? Você acaba só pagando. Nem gravando. Nem faz. Nem faz. Agora, é um discernimento muito. Tem que ter uma sensibilidade o tempo inteiro, né? Que nem eu tava agora num pequeno grupo, e aí eu ia compartilhar um negócio. E me veio no coração de falar. Que eu tava hoje de manhã, no meu momento devocional, e foi isso aqui que eu senti o Senhor falando comigo. Eu senti, de falar isso, mas aí eu fiquei meio que analisando, tipo assim, por que eu vou falar isso? Né? E eu senti inclinado a falar para estimular que a galera tenha tempo com Deus. Pronto. Só que é sensível, né? Porque negócio- você vê, tipo no Sermão da Montanha, né? Ora em secreto. É isso. Nossa, aí, isso me pega demais. aí depois no outro tá assim, mas que eles vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai. Fala, ô Jesus. Mas um negócio, acho que é se perguntar. Eu acho que o fato da gente não só fazer. Porque o ritmo da rede social, ele é frenético. Né? Naturalmente. Tanto é que esse ano eu tô fazendo a minha última semana do mês, eu saio das redes sociais. Ah, que legal. Que semana que a gente tá agora? Que dia é hoje? Não, ainda não. É 10. Ah, tá longe. 9. A última semana eu faço fora das redes sociais. E eu fiz um plano de 4 anos que, tomara Deus que eu consiga cumprir. Esse ano eu tô fazendo uma, ano que vem eu vou fazer 2, terceiro ano eu vou fazer 3, e o 4 anos eu vou tirar por sabático. Mas, nossa, Douglas, não sei como é que é isso pra você. Porque pra mim, eu vim até no voo mesmo, vindo pra cá. Porque eu vim fazer coisas de glória, assim, né? Tipo, a Bienal. E ontem, atender as leitoras do novo devocional. E falar na IPA, com a galera do Projeto Sola, tá? Hoje eu tô aqui com vocês. Então, eram 3 dias, assim, de glória, né? Que eu não tô lá em casa limpando o cocô da fralda, tal. E varrendo o chão, e fazendo as coisas, né? E aí... Não sei se isso acontece com você, assim, mas aí eu comecei no voo, assim, tava ouvindo louvor. Eu falei, ai, Deus, será que eu tô começando a amar mais isso daqui que o Senhor... que eu faço? O que eu faço com esse sentimento, assim, né? De como é difícil, porque as pessoas já têm uma imagem de mim e eu tô falando sobre Jesus na rede social e nos meus livros. E isso, o fruto disso é as pessoas serem abençoadas, glória a Deus por isso. Mas o fruto disso na minha vida é um feedback, testemunhos. É uma carreira, que hoje em dia eu tenho uma carreira de escritora, né, e tudo mais. E isso me traz um momento de glória. E aí eu começo a questionar, quanto do meu tempo eu tenho gasto verdadeiramente com Jesus? Não, porque como eu trabalho em produzir conteúdo sobre Jesus, também, aí eu às vezes penso, qual foi a última vez que eu... Porque às vezes eu tô lendo um livro, eu já tô pensando assim, eu tô lendo isso pra me edificar, porque isso aqui é meio como se eu fosse uma ponte, né? Tipo, vem chegando conteúdo bom, a pregação boa, a leitura bíblica é eficaz, e isso vai ser... E aí eu fico assim, e aí eu começo a perguntar, quanto disso é realmente porque eu amo Jesus. E eu amo Jesus, eu tô lendo isso daqui, eu tô praticando, eu tô fazendo porque o meu amor por Jesus é maior do que tudo isso. E aí eu não vou, comecei a chorar. Ai, Deus, me ajuda a amar mais o Senhor. Porque
Brilha os Intimidade olhos, né? envolve segredos, né? Ah, então. Aí a gente. É muito doido, porque a minha vida com Deus acabou se estendendo. Faz muito tempo, tem 5 anos que eu não vivo uma vida com Deus. Esse ano eu tô. Engraçado, eu tô passando por vários questionamentos, né? Eu resolvi essa questão das crianças, já pronto, check. Tô em paz com relação a isso. Mas agora, recentemente, o Senhor começou a trazer isso no meu coração. Faz quanto tempo? Eu tava ouvindo o Tim Keller compartilhando uma vez sobre aquele texto de Paulo, né? Dizendo que foi ao terceiro céu. E ele fala assim, e vi coisas inefáveis. Tipo assim, e não vou contar. Pronto, é isso. Não Aí vou ele compartilhar. falando assim, quando alguém chega pra mim e fala, deixa eu te contar uma experiência com Deus, eu sei que não foi tão profunda. Ele falou isso? Ele falou. Porque se for muito profunda, você não vai me contar. E aí ele diz assim, quando um homem conta para outros homens sobre a intimidade que teve com a mulher, eu sei que não foi intimidade. Porque se foi intimidade, ele não vai contar. Como é que é isso pra você? Vamos lá, vamos mudar aqui, ó. E aí, Douglas, pra você que, Ai, cara, que trabalha mesma com crise, isso. Você tem essa mesma crise crise. também? De saber, Mesma assim, será que eu crise. tô me relacionando com Deus sempre? Porque acaba que a gente. É como. Sabe qual a sensação que eu tenho às vezes? É como se fosse relação com Deus numa vitrine. Entendeu? Você tá ali no secreto. Mas Só que tem gente um passando vidro. e vê, né? Mas as pessoas não estão passando porque eu permiti. Inclusive, eu você que mostro. convidou. Eu que abro a cortina, né? E aí. E assim, e tudo bem em determinadas doses. Eu acho que Sim. o problema é só quando essa perde a mão. Você perde a mão e aí quando você vê. Acho que isso que o Espírito Santo trouxe pra mim no avião, assim, de verdade. E aí, tem uma música que eu gosto muito, ela. Que eu ouço há muitos anos já, ela chama As the Deer. Eu ouço. Ela é bem muito antiga. É um hino, inclusive. Se duvidar, tem até em português. É um hino. Tá. Uma versão que eu gosto muito de ouvir é da Stephanie. E aí, essa música, ela fala, né? Que desse desejo de amar a Deus e dele ser esse lugar maior de todas as coisas. E eu canto essa música todos os dias. Eu faço as crianças dormirem. Ai, eu contei mais de verdade. Já, pronto. Foi. A gente perde, né? Você tá eu, você, eu tô achando que tá eu, você numa cafeteria. Mas a gente não tá Exato, numa é. cafeteria. Mas esse Nós é um estamos na podcast cafeteria legal. ainda dentro da vitrine. Tem uma vitrine. Milhares de pessoas sentadinhas assim, junto no café. Tá certo. Enfim, aí eu comecei a cantar essa música. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração mesmo, assim. Faz quanto tempo que você não me ama desse jeito? Acima de tudo mesmo, assim. Onde que não necessariamente você é essa pessoa que flui de você, né? Porque a gente acaba ficando tanto no palco. E eu tô falando no palco até mesmo na rede social, porque Tem um palco. a partir do momento que eu abro meus stories, eu já não tô mais na minha casa. Eu tô num palco, né? E aí a gente fica tanto nesse lugar, por mais que isso ocupa minutos do meu dia, mas todos os dias eu subo num palco, todos os dias. Que aí você parece que perde a noção da vida sem o palco. Porque até quando você tá fora do palco, você tá pensando no que isso pode ser produtivo pro palco, né? Eu acho que tem duas coisas que tem me ajudado, né? Primeiro, família. Né? Isso que você falou. traz a gente Então, pra realidade. você estava falando do varrer o chão, né? Então, você estar profundamente envolvido com a sua família, Sim. isso traz muita realidade. E igreja local. Com Então, certeza. assim, a gente tem, por exemplo, aqui, a gente faz parte da igreja, uma igreja caseira, e até um outro casal que está liderando. Eu sou membro, né? Apesar de ser um dos pastores da igreja, sou membro dessa igreja caseira aqui. E aí é muito legal, né? Esse momento offline e com pessoas que você tem intimidade, então não te olham e não se relacionam com você a partir dessa perspectiva. Dessa ótica. E aí o que eu tô tentando fazer a conta, que isso seja maior, e aí bem literal mesmo, de tempo e intensidade do que a conferência, o vídeo e essas coisas, entendeu? Então, se isso aqui passar, aí eu vou me perdendo, entendeu? Então, Sim. eu preciso que isso aqui seja maior. Então, Estar mais aqui, né? então se eu fui em 4 igrejas caseiras, eu não posso ter ido em 8, Pronto. entendeu? Tipo assim. Sim. Então, É uma administração, né? É uma administração ali de isso, porque isso aqui é realidade. Aquilo ali não. Uma vez eu vi um cara falando, ele escreveu um artigozinho assim que era assim, ele era um programador de internet, assim.
Aí, ele falou que ele tinha um blog que era praticamente um diário dele, assim. Aí ele escreveu lá, falando mal de uma linguagem de programação. Ele não gostava de uma linguagem de programação, ele escreveu lá. Porque é ruim, não sei o quê. E era pra ele, assim, praticamente. E viralizou, na madrugada. Ele dormiu. Quando ele acordou, a galera descascando ele, os caras que amavam aquela linguagem de programação. Só que assim, no Twitter, em todo lugar, os caras xingando ele e tal. Ele começou a ler aquilo e entrar em desespero, né? Tipo, meu Deus, olha o pessoal tá falando de mim aqui e tal. Ele falou que em questão de minutos ele teve um insight. Ele falou assim, opa, peraí. Não é sobre mim que eles estão criticando. E ele deu essa figura. É como se tivesse um totem meu de papelão e eles estão criticando aquilo ali. Porque eles não me conhecem. Sim, pronto. Separou, né? Então, é aquele aspecto, aquele negócio fininho meu que eles estão criticando. Então não é a mim, porque eles não sabem quem eu sou. Eles sabem um artigo que eu escrevi de um assunto, né? Sim. Tal. Só que aí é muito legal porque aí ele aplicou pro bom. Quando eles estão me elogiando, não é a mim que eles estão elogiando. Pronto. Eles estão elogiando aquele totem ali com uma foto da Fernanda, do Douglas, entendeu? É verdade. Porque eles não me conhecem em totalidade. Sim. E a pergunta é, quem me conhece muito mais está me elogiando? Com certeza. O Senhor. Com certeza. Né? Seu marido, esposa, os filhos, quem tá aqui na igreja, esses estão te elogiando. Entendeu? Sim, com certeza. E estão te criticando. Né? Então essa crítica eu tenho que considerar, essa elogio que eu tenho que considerar, né? Então, isso tem me ajudado, assim, nesse processo, sabe? Das redes sociais. Com certeza. Mas é complexo, né? Às vezes eu fico assim... como continuar trabalhando e usando isso... E, ao mesmo tempo, com aquela... Assim, com uma paz de que... Isso tá... Como você falou, não tem como agradar o Senhor 100% nesse sentido, né? Nossa vida não é 100% santa, mas... Que quando eu olho assim, no final do dia eu falo, nossa, eu busquei muito mais agradar o Senhor no meu dia do que... Porque como eu acho que pra quem trabalha com a rede social, tá muito envolvido o dia a dia, sabe? No meu caso, né? Eu falo sobre maternidade, sobre filhos, sobre casamento, sobre vida comum e tal. Então isso envolve o meu dia. Você fica olhando então, né, pro seu dia, né? Isso! Você falou exatamente. Às vezes eu tô olhando pro meu dia com esse olhar. Por isso que eu falo assim, fechar a cortina da minha casa e estar na minha casa. Estar presente, né? E eu até consigo, assim, eu acho que eu tenho uma relação saudável com o meu marido e os meus filhos nesse sentido. Só que ainda assim faz parte do meu dia a dia, isso, né? Interessante. E aí eu sou cristã ao mesmo tempo, então isso também envolve a minha fé, meu tempo com Deus. Muito complexo. Às vezes eu fico assim, eu queria tanto encontrar influenciadoras mais velhas, assim, pessoas mais velhas da internet que já chegaram a conclusões maiores. Não tem ainda. Não tem. A única que teve que eu vi, assim, não era nem cristã, mas um exemplo que eu tive desse negócio de sharing foi esse caso, essa menina que parou de falar com a mãe. Eu falei, misericórdia, bom, já temos um. E eu tenho, assim, eu acredito que daqui uns 10 anos a gente vai começar a ter o feedback dessa galera, desses filhos. E a gente também, eu acho, assim... Porque, eu tô há 5 anos. Esse ano eu comecei a ter mais consciência, por exemplo, do relacionamento com Deus. Eu falo sobre Jesus o tempo inteiro. Mas eu amo Jesus. A Jesus. Desse mesmo tanto que eu falo. Eu tenho amado a Jesus, sabe? Tipo... E aí também questionei com relação às crianças. Mas assim, como é que você vai aprendendo? Assim. Vivendo, jogando, né? Só que vivendo diante de... milhares de pessoas. E a culpa é toda tua, no caso. Porque ninguém tá te obrigando a fazer isso. A gravar, a falar, a expor. Quem faz é você. Mas a principal questão é estar consciente. Eu acho que... tá lúcido, né? Consciência. Até o terapeuta fala muito disso. Assim, consciência. Primeiro passo é você estar consciente. Não tem como mudar nada que você não esteja consciente. Então você joga a luz, tá me incomodando. Você tá conseguindo dar nome pras coisas. Agora, vamos ver o que vai fazer com isso, né? Agora, você fez esse devocional para mães ansiosas, né? E eu vi até que tem Carol Bazo, a Francine Walsh, muito legal, a Alessandra de Carvalho e a Prisca Lessa. E aí, você tá tocando num assunto, 2 assuntos, né? Muito importantes. Maternidade e ansiedade, ou até vamos colocar aqui, não seria doenças emocionais, né? Mas questões das emoções, né? Porque eu posso ter aquela ansiedade... vamos dizer assim, normal, né? E a doença, a ansiedade. E eu vi que você compartilhou recentemente, ou não recentemente, mas há um tempo, dos seus desafios com a questão da saúde mental e como você... Como é que foi isso pra você abrir sobre isso, assim? Eu acho que foi... Você passou por um período de depressão? Tenho ainda, né? Trato. Tem 6 anos já que eu trato depressão, com remédio e terapia.
interessante que até no… agora que você falou, eu até pensei nos devocionais que todas nós escrevemos, né? Nos devocionais que eu escrevi, nenhum eu mencionei a questão da… Acredito eu, tô tentando lembrar que tem meses já que eu escrevi. A questão da doença em si, porque… meu intuito com o devocional era mais falar sobre a questão da ansiedade, dos nossos pensamentos mesmo, não necessariamente a questão da doença. Preocupação, né? Esse estado ansioso. Que todas nós estamos. Isso envolve as que tomam remédio e as que vivem a vida normal. Exato. Só de ter filhos, né? Essa ansiedade já é… Eu falo assim que toda a minha ansiedade, que tava desse tamanho, com a chegada dos filhos, ela fez assim porque ela se estendeu pros meus filhos, né? A minha preocupação comigo mesma, agora ela triplicada, né? Porque eu fico preocupada com a Sara, com o Samuel, o Isaac, a roupa, a comida, a decisão, a escolha, o sofrimento, a briga. Quem é o mais preferido? Você tá se sentindo preferido? Meu Deus do céu. E aí… Mas o engraçado é que eu não… Nesse devocional em si, assim, eu não quis falar tanto dessa questão da doença mesmo, assim, da questão mais… Do transtorno. Do transtorno, isso, essa é uma boa palavra. Mas eu sou muito ansiosa, sou uma pessoa muito ansiosa. Minha mãe é muito ansiosa, meu pai é muito ansioso, nós somos uma família ansiosa, para famílias ansiosas. Então eu vim desse contexto, assim, bem acelerado e de preocupação. Isso é um livro legal, hein? Famílias ansiosas. E como não, né? Na nossa era, quase impossível não existir. E engraçado que eu fiquei muito mais consciente da minha ansiedade depois dos meus filhos. Quando eu começo a ver uns sinaizinhos assim neles, eu falo, isso daí é tudo culpa minha. Né? Porque eu tô assim, né? Eles estão vendo. E culpa faz bastante parte disso, né? Da ansiedade, com certeza. Mas até a ideia de trazer outras mulheres, é porque eu não queria trazer só a minha experiência com isso. E olha que interessante, eu acho que eu até não tratei da questão do transtorno no devocional, pra até não misturar essa questão espiritual mesmo, no sentido assim, eu trato a ansiedade, a depressão como uma doença, então eu faço terapia, eu tomo os meus remédios, mas existe uma ansiedade minha que é diante do Senhor mesmo, assim, sabe? De confiança, das preocupações do dia a dia, desde coisas… Tanto é que a gente tem a Alessandra de Carvalho, a esposa do Guilherme de Carvalho. Ela é avó já é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa mais velha. A gente quis trazer essa perspectiva também das doses, né? Cada uma tá tomando uma dose diferente de ansiedade, porque cada uma tá preocupada se o filho vai dormir a noite inteira, outra tá preocupada se o filho vai aceitar Jesus, né? São cenários diferentes, então a gente quis trazer cenários diferentes. Cada uma aí vive uma realidade, tem uma quantidade de filhos, a Carol adotou os filhos dela, cada uma vive uma realidade, a gente quis trazer isso, assim. Mais pra questão da vida prática mesmo, do que falar do transtorno em si. O livro ele não aborda o transtorno em si da ansiedade, o devocional. Ele aborda essa questão, como nós lidamos com a nossa ansiedade diante do Senhor mesmo, sabe? Tá, então antes de você falar da perspectiva da ansiedade das mães e tal, como é que foi a decisão antes de você abrir sobre isso? Sobre depressão e ansiedade? E como é que você aprendeu nessa jornada, nesses 5, 6 anos? Eu acho que abrir foi… Pra mim, sempre abrir é tranquilo, né? Porque a boca de… Como é que chama, gente, essa expressão? Boca de quê? Quando a pessoa tem boca aberta? Fala demais, assim? Conta da vida. Boca de gaiola, boca de… Tá, essa expressão aí. Então, pra mim, não… É que me expor não é difícil pra mim, assim. Tipo, não é… Ai, meu Deus do céu, será que eu falo sobre isso? Não. Então, foi natural. Natural, fazia parte da minha vida. E também, pra mim, tinha uma questão também de responsabilidade, porque as pessoas me veem muito como uma pessoa muito alegre, muito extrovertida. Sempre tem uma perspectiva. Eu não sou essa pessoa, assim. E aí eu quis abrir. E também por conta disso, né? A gente tem uma impressão dos extrovertidos como essa pessoa e que a depressão não tem nada a ver com ela, né? Não vai alcançá-la, né? Nossa, eu acho que pra mim isso é mais difícil da depressão, sabia? Eu sou uma pessoa extrovertida que tem depressão. Como é? Né? Tipo, como não bate. Que é isso? É bem no secreto mesmo. As pessoas que convivem com… As únicas que conseguem perceber é minha família, né? Que minha mãe já foi me atender lá em Brasília em crises depressivas. Amigos também já foram na minha casa em algum momento mais difícil. Mas a sua mãe é profissional dessa área? Não. Minha mãe foi me atender pra mãe mesmo, dar colo. Mãe, cheguei, mãe. Atendimento de mãe. Chorei. Engraçado, eu tive uma crise muito forte ano passado, muito forte mesmo, de depressão e tal. E pensamentos ruins. E aí, foi minha mãe chegar. Olha, eu tive uma crise muito forte mesmo. E aí, eu fiquei doente fisicamente. Assim, doente, febre e tal. A imunidade baixou. Isso, aí eu fui pro hospital. Aí a gente fiz exame de sangue, fiz tomografia pra descobrir se eu tava com algum vírus, alguma coisa. Todos os meus exames normais. Não tem infecção, não tem nada. E eu com febre, vômito e passando mal. Como se eu tivesse, sei lá, com Covid, dengue, não sei. Eu já tive essas doenças e eu fiquei muito mal mesmo. Eu tava exatamente com sintomas de doença e não dava nada nos meus exames. Aí eu fiquei 10 dias de cama.
E aí, no 10º dia, o Rafael falou, vou ligar pra sua mãe. Eu falei, não faz isso, não quero atrapalhar, não quero atrapalhar. Ele falou, eu vou ligar pra sua mãe, eu vou comprar a passagem hoje pra ela. Caríssima a passagem, porque ele comprou, tipo, no dia, assim. Eu falei, não faz isso, é muito dinheiro. Ele falou, Nena, deita aí, mais tarde sua mãe chega aí. Minha mãe chegou em casa, no outro dia eu parei de ter febre. Minha mãe chegou em casa, assim, a presença da minha mãe. Só de, assim, nós fomos pra Brasília pra apoiar a plantação de uma igreja. Eu, Rafael, meus 3 filhos, quando a gente chegou lá, um tinha 1, 2 tinham 2. Então a gente foi com 3 bebês. Sem ter família lá, ter só amigos, sem ter rede de apoio. Então foi muito difícil pra mim a adaptação à cidade, a essa mudança, tá longe da nossa. A gente tinha uma vivência familiar. Qual cidade você tava mesmo? Eu tava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cultura mais de interior, assim. A gente foi pra uma cidade grande, né? Com cultura de cidade grande. E eu senti muito. E aí foi a minha mãe chegar e eu senti que eu tinha alguém pra contar. Tirando o Rafa, né? O Rafa, coitado, ficou 10 dias cuidando dos 3 sozinho. Tava muito cansado também. E quando minha mãe chegou e eu senti assim, nossa, eu posso contar com alguém, sabe? Top. Eu melhorei. E aí, eu acho que, inclusive, eu abri sobre isso talvez depois dessa crise bem forte. Porque, enfim, 10 dias que eu fiquei doente, 10 dias eu estava nas redes sociais normal, né? Compartilhando do dia a dia, só falando, tô doente. E aí eu nem sei em que momento eu abri, mas não foi nada muito posts de hoje, esclarecimento. Foi nada disso, não. Foi em algum momento, story, sei lá, vídeo. Nem sei como é que foi que eu abri, só sei que eu abri. Mas é sempre surpreendente pras pessoas, né? Até eu entender isso como uma falta química no meu cérebro, foi muito difícil. Porque socialmente eu dou conta do recado. Dou conta. Vixe, naquele meio das minhas crises, se o Rafael me jogasse no meio de uma festa de aniversário, eu ia dar conta do recado. Eu ia conversar com todo mundo, perguntar tudo de todo mundo, e sorrir, e falar tal. Mas eu volto pra casa. O que você não dá conta? Não faz. Não, nessas crises depressivas, absolutamente nada faz sentido, assim. É muito interessante, assim. É como se passasse todas as cores da vida, assim, eu tô vendo aqui tudo é verde, branco e tal. De repente, tudo fica preto e branco mesmo, assim, é bizarro. A Val relatava isso quando ela tava passando. De perder as cores. Isso. Assim, é coisa normal. Coisa que meu filho dá uma risada, que pra mim tem uma cor até mais forte do que o normal, né? Que traz vida, né, a gente, assim, nossos filhos. Isso não chega em você. O amor de Deus não chega em você. Eu tenho uma carreira promissora, não chega. Meu casamento ser bom, amar meu marido, não chega em mim. E só que até aquele momento eu tratava a depressão com bons hábitos, né? Que ajuda a depressão e ansiedade, né? Atividade física, boa alimentação, boas noites de sono, relacionamentos saudáveis e tal. Então, a minha vida me ajudava a lutar contra a doença. Mas até essa crise grande, eu não tomava medicação. Eu tive uma experiência com uma pessoa próxima antigamente que se dopava mesmo, assim. E aí eu passei a encontrava ela, não era mais a mesma pessoa. E na minha cabeça, as pessoas que se medicavam para a depressão eram assim. Mas isso você tá falando então que você começou a medicação faz um ano? E tem um ano e meio que eu tomo remédio. Mas antes eu não tomava, não. E aí, o dia que eu decidi tomar remédio foi o dia que eu entrei no carro. Eu ia levar as crianças. Não sei se eu consigo falar sobre isso. Mas eu ia levar as crianças. Fica à vontade, tá? Se você achar que Não, acho importante falar sobre isso, assim, mas eu entrei no carro e eu falei. Porque o Rafael tava levando as crianças sempre pra escola, né? Eu não tava levando. E eu sempre gosto de levá-las pra escola. E eu falei, não, eu vou levar. Eu vou levar? Como assim? Tô já tantos dias sem levar. E eu entrei no carro e eu senti uma vontade de que acabasse, sabe? E aí eu entrei no carro, peguei no volante, assim, sentei na garagem. E eu falei pro Rafa, dirige esse carro, eu vou voltar pro quarto. E aí o Rafael não entendeu muito bem, né? Dirigiu quando ele voltou da escola. Aí ele perguntou o que aconteceu. Abri pra ele, né, exatamente o que tinha passado na minha cabeça. E ele falou, você vai no psiquiatra, né? Agora já deu, já de... Mesmo minha mãe chegando e tudo mais. E aí foi quando eu... enfim, comecei com a... pega o papel higiênico pra mim, só pra não melecar tudo aqui de catarro. Enfim, aí eu percebi que era a hora de entrar... Porque já tava passando
Nossa, nós estamos em setembro amarelo, né? Que é o mês contra… Verdade. Contra não, né? Da conscientização do depressão e suicídio. E foi muito… Enfim, eu entendi isso como um sinal do Senhor mesmo na minha vida, né? É hora de médico. Já é outro… Já foi pra outro lugar, né? Onde já não é mais sobre… Pode ser. Obrigado, Fê. Obrigada, viu? Onde não é mais sobre a minha própria vida e tal. E foi muito bom, assim… É lógico que de primeira é meio ruim tomar remédio, né? Você fica, nossa, fiquei louca, né? Tipo, eu tô louca. Tem um preconceito, né? Muito. E foi muito bom. Mas isso que você tá dizendo é muito interessante pra galera que tá nos ouvindo. De que esse ponto que você… Essa cena que você relatou, ela não é normal. Assim como se você estivesse sentindo uma dor abdominal terrível, o que você vai fazer? Você vai fazer, tem algo errado, eu vou ao médico olhar, porque algum órgão meu tá dando um sinal de que tá errado. Nossa, é verdade. Então a gente não esquecer que o cérebro é um órgão. É verdade. E assim como eu preciso tomar omeprazol pro meu estômago, e ninguém tem preconceito com isso, eu posso tomar um remédio para esse outro órgão chamado cérebro. É verdade. Então assim, há em nós, dado por Deus, e aí ser humano, não é nem cristão, uma pulsão de vida. Nós vamos sempre em direção à vida. Então, o momento em que o nosso cérebro está nos levando em direção a outra coisa que não é vida, tem algo errado. Pode ir porque tem alguma coisa errada na química. E é diferente, assim, isso. Poxa, tô passando um luto, teve um acidente, morreu toda a minha família e eu tô passando um luto. Aí há uma razão clara de até a pessoa querer que a vida dela acabasse. Mas isso que você tá relatando, tipo, eu olho ao meu redor, não há uma razão clara. É química. Pelo contrário, o auge, assim, se eu olhasse… Exato. Né, lógico, tem meus desafios do casamento. Esse ano mesmo, a gente tá fazendo terapia de casal, a gente tem nossas questões, tá tudo bem, assim. Mas assim, temos as nossas questões normais, né, do casamento. Meus filhos estão saudáveis, a carreira tá super bem. A gente mora numa casa maravilhosa lá em Brasília. Nossa igreja que nós frequentamos é uma igreja saudável. Temos acompanhamento pastoral muito bom. E aí a gente… Quando você olha pra tudo isso e ainda assim… É muito engraçado, assim… Que engraçado, expressão péssima. É muito interessante. A questão do pensamento suicida… Nossa, eu nem sabia que ia falar sobre isso hoje, mas já foi. A questão do pensamento suicida, ela é muito… ela tem muito a ver com a… É como se você… É uma solução pra parar a dor. Sim. É só isso. É a dor é tão… né? Isso, na sua cabeça, é tipo assim… Dói tanto isso, e no caso da maternidade, agora falando sobre isso, dentro da maternidade, essa dor, os meus filhos vão sentir isso um dia que eu tô sentindo. Eu preciso encerrar. Então, é até interessante, porque nisso foge até um pouco a sua perspectiva. Pouco não, foge totalmente a sua perspectiva espiritual. Eu cresci na igreja, eu tenho embasamento bíblico, fui alimentada a vida toda, eu tenho todos os argumentos e uma fé… Até pra aconselhar alguém, né? Madura, né, de anos e de vida com Deus, pra não sentir ou pensar isso. Só que nessa falta química, a necessidade do acabar, que às vezes as pessoas às vezes espiritualizam isso, né? É o demônio querendo acabar com a sua vida. O seu cérebro, ele quer deletar. Por isso, muitas vezes, tem pessoas que dormem muito, né? Eu fazia isso. Você quer dormir porque você quer encerrar. E aí, eu acho que quando eu me tornei… Porque eu já tive esses pensamentos antes de ter filhos. Mas com os filhos potencializou, porque é como se… Eles também vão sentir isso que eu tô sentindo. Não vale a pena. É muito grande a dor. Muito grande. Isso precisa… E aí você não pensa claramente, né? Por isso que o remédio nesse sentido é uma benção, assim. Mas eu também creio… E associar à terapia, né? Associar à terapia. Porque a minha ideia, eu realmente… Não a minha ideia, né? A minha ideia das pessoas também, dos médicos, né? De bons médicos, é que isso possa sair com o tempo. Sim. De que eu consiga, né? Diminuir as doses. Eu li um livro chamado… Até te indica, muito legal. Chamado O Caminho Menos Percorrido. De quem? Não lembro o nome agora, mas é um psicólogo e ele fala da psicologia do amor, ele chama. E é um livro que vendeu 7 milhões. É um livro bem grande, assim, americano, né? É The Road Less Traveled. Não, mas chama… O que é psicologia do amor? Por que você falou disso? O subtítulo dele, ele fala da psicologia do amor. Porque isso eu já ouvi dizer, já ouvi falar. E aí, um dos capítulos, ele fala uma coisa que eu fiquei em choque, assim. Ele fala assim, uma crise de pânico, uma depressão, uma ansiedade não é a doença, é o início da cura. Como assim? Tipo assim. Ih, esse daí já é meio coaching, vai querer trazer… E aí ele explica de uma forma muito interessante de que quando você tem a depressão, quando você tem a crise de ansiedade, é o seu sistema entrando num ponto dizendo, chega, você tem que resolver a doença. Que é
o que tá de errado dentro de você, na forma de você pensar, nas estruturas que você aprendeu para sobreviver, que agora como adulto você não precisa usar mais, entendeu? Então, assim, ele coloca a depressão, a ansiedade, a crise de pânico como graça de Deus. Dizendo, sinal, eu né? não te criei para ser assim. Com certeza. Então, aqui eu acendo o alarme. Pronto, chega. Você tem que mexer nisso. E como não ter isso na nossa realidade, né? Ficou Muito difícil. Esses dias eu tava dirigindo, o Senhor ministrou meu coração sobre essa questão da sobrecarga, né? Que eu falei, nossa, por que todos nós nos sentimos tão sobrecarregados, né? Assim, eu falei, nossa Deus, por que esse sentimento de sobrecarga é tão comum? Que gera também, né? A questão de depressão, ansiedade. Principalmente a ansiedade. E aí eu tava, assim, refletindo com Deus mesmo, assim, como que a nossa vida, ela… Existe uma carga, né? Que o Senhor nos deu. Da vida. É isso. Essa é a vida, né? A vida maravilhosa. Viver é isso, é uma carga. O Senhor nos deu. É uma missão nossa mesmo. Cuidar dos nossos filhos, sustentar a nossa casa, atender as pessoas, entender a vontade de Deus e servir, enfim, é uma carga. Só que nós vivemos num mundo digital que é a sobre, né? Eu vejo aqui, ó, plim, o celular, a tecnologia, as coisas aceleradas, as informações, o excesso de informação, série, filme. Tá, plim, 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 plim. Sobre uma vida que naturalmente, de milhares de anos, né? Que existe um mundo e as pessoas vivem, que já viviam sempre suas cargas. Aí a gente vive numa era digital, que pega esse digital e faz assim, ó. Tchum. É lógico que você conta tecnologia. Lógico que não, tem uma base em vários sentidos. Mas assim, nós vivemos num mundo de sobrecarga. E aí, se a gente não elimina, né? Tipo, eu vou eliminar, então eu vou fazer um bom uso do celular. Eu vou à noite, não vou assistir maratonar 900 séries. Eu vou cuidar daquilo que eu assisto. Eu vou… Se você não faz, eu acredito muito que a maior porcentagem de pessoas vai para esse caminho dos diagnósticos. Todo porque mundo. É sobrecarga. É sobrecarga. É o que você falou. Tem até um livro de um filósofo bem legal, chama Sociedade do Cansaço, já viu? Livretinho. Sim. Então ele fala, a sociedade do passado, em sua maioria, ainda tem, tá? Mas em sua maioria, morria de fome. Hoje, a estatística mostra que mais gente morre de sobrepeso. Então tem mais gente morrendo por comer muito do que passar fome. E é realidade no digital, né? Na informação. Com certeza. Pessoas morriam por falta de informação. Hoje nós estamos morrendo por excesso. Com certeza. Sobrecarga total. E aí um ponto que eu acho que é muito pesado, assim, e eu queria que você comentasse, porque eu sei que é algo que você abordou, é comparação. Eu acho que esse tem sido… Porque lembra antes, tipo assim, você ligava a TV e tinha lá a atriz hollywoodiana, global… e tal. E, por exemplo, a mulherada olhava e falava, mas também ela é atriz da Globo. Então, beleza. Tinha uma comparação, mas ela tava, tipo, num outro universo, nós estamos aqui. Não, e era, tipo assim, 30, 40 minutos por dia. De vez em quando, não era, tipo, você não acompanhava o dia. Você acordava sabendo, dormia sabendo. E agora é gente comum que tá esfregando na sua cara, né? Tipo assim, que olha tá os meus filhos, certo. tenho 6 filhos fazendo homeschooling. Eles falam latim e você tem 2 que só nem inglês falam. É verdade. Nossa, teve uma polêmica. Essa polêmica eu fiquei sabendo da Ballerine Farm também, daquela mulher dos Estados Unidos que tem, acho que 10 filhos. Teve uma polêmica com relação a isso. Então assim, mas essa parada da comparação é terrível. Poxa, entre nós, pastores. Eu termino o culto, aí eu abro, tem um cara lá com 3.000 pessoas, um novo prédio e não sei o que, eu não tô conseguindo aqui, tá? E aí você fica nessa comparação. Pra mãe isso é muito pesado hoje em dia, né? Como é que tem sido isso? E tem uma cultura também disso, né? A cultura de você seguir perfis de maternidade. Eu já falei sobre nas minhas redes sociais, para de seguir. Se for preciso parar de me seguir, você para de me seguir também. Porque a gente precisa parar de ver, tem que selecionar. Não tem outra saída. Eu não acho que tem outra saída. Se você sofre… Porque eu acredito que tem pessoas que não sofrem… Poucas pessoas, né? Mas que conseguem ser… Que vêm e falam, nada a ver. Tem gente que tem essa frieza, assim, né? Tipo, legal, a pessoa… Isso. Mas se você não sabe lidar com isso, então você tem que parar de ver. Silencia. Ou se você não tá sabendo… Engraçado, eu tenho umas pessoas que me falam assim… Oi, Fer, tudo bem? Tinha 1 ano que eu não te acompanhava mais. Eu parei de te seguir porque tava me fazendo mal. Às vezes surge assim. Porque você consegue lançar livros e você tem filhos. E olha que eu mostro que eu tenho, né? Eles vão pra escolinha, eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa. Enfim, eu tô num lugar privilegiado. Eu falo sobre isso também. Mas aí eu falo, que bom que você voltou. Tá melhor, tá se sentindo melhor? Consegue agora ouvir, acompanhar? Ótimo, não fica. Mas se tá fazendo mal, vai com Deus também. Acho que a solução é essa. Não parar. Tem outro caminho, né? Não tem outro caminho, porque…
eu queria me sentir diferente, mas é um telão na tua cara. E outra coisa que eu acho interessante nisso tudo. Isso não é a vida real. Você não tem acesso a nós não temos… O Senhor não nos criou com a capacidade de ter acesso à vida de tantas pessoas. Então isso já é… Se a gente volta pra nossa essência… E nem tantas pessoas têm acesso a nós. Pronto, se a gente volta pra nossa essência, como o Senhor nos criou, tá? Direto eu penso, tá? Se Jesus estivesse aqui hoje em dia, estivesse no mundo digital, como será que ele seria? O que mais será que ele agiria, né? Porque assim, na vida que nós fomos criados para viver, da nossa, né? Biologia mesmo assim, é para nós convivermos com o nosso vizinho, com a pessoa que a gente encontra e tal. Então a gente o fato da gente ter uma rede social já faz a gente viver uma vida que nós não fomos biologicamente criados para viver. Uau. Então já que a gente tá vivendo, e ok, né, tem as suas bênçãos nisso tudo também, mas aí eu vou precisar colocar o limite. Porque se ter acesso à vida de 10 mães todos os dias, de domingo a domingo, 24 horas por dia, tá me fazendo mal, o que é bem óbvio que te faça mal, porque isso… seu cérebro não tá preparado, né? O seu espírito não é preparado para isso também. Suas emoções, né? Você tá preparado para saber da vida da tua vizinha, enfim, das mulheres da sua igreja e tal. E pontualmente, né? Isso que eu falo, são pequenas doses semanais, de vez em quando. Agora a gente vive num mundo que a gente tá o tempo inteiro sabendo, sabe? Eu sei. É demais pra nossa cabeça, não tem como não, tem que parar de seguir. Para de seguir, silencia, fica sem rede social um tempo, se envolve mais com… Isso é uma coisa que eu faço que eu acho muito legal. Eu silencio… Meu Instagram é totalmente silenciado as pessoas que eu não tenho acesso. Que nem que legal. nesse sentido, tipo assim… Eu vejo meus amigos, meus familiares, os amigos que eu tenho acesso, que eu saberia. Além de eu ver, eu sabia que ele iria me contar, e depois, inclusive, ele também vai me contar. Hoje eu não sigo perfis de maternidade, eu acho. Vai que eu tô falando e não… Ou se sigo, assim, às vezes é silenciado porque eu não tenho… Porque eu sei que, assim… Boa ideia. Que é muito tempo da nossa vida, além Você gasto chegou também. a ler aquele Pirâmide da Sabedoria? Eu amo esse livro. Eu tive um clube de leitura uma época que a gente estudou esse livro. Ele foi, acho que do melhor que a gente leu. Ele é muito bom, né? Porque vai falar sobre isso, né? Sobre o uso das redes sociais. Da nossa alimentação, né? Tipo, como a gente tem se alimentado. Péssima. Eu acho que a maneira que a rede social ela foi… E é engraçado porque a gente já teve um Instagram, a rede social, de uma forma que ela era projetada para… família, amigos e coisas assim, né? Sim. Agora ela é projetada para o superficial. Então a gente tá dentro do aplicativo… O algoritmo mostra o que ele quiser pra você, né? O que teoricamente é o que você também quer ver, que é o mais superficial, rápido, que prende sua atenção. Então, ou a gente domina… Uma vez eu li um livro, não lembro qual, sobre rede social, sobre tecnologia, que ele falava assim, que nós temos que nos tornar pais e mães do nosso celular. Porque da mesma maneira que a gente coloca limite nos nossos filhos, e eles não podem fazer o que eles querem o tempo inteiro e tudo mais, a gente trata com muita naturalidade isso na criação de filhos. Só que o nosso celular é uma coisa que agora faz parte da gente, né? Sim. A gente não domina o nosso celular. A gente não tem domínio mais sobre o nosso celular. Ele nos domina. Uma coisa que eu fiz foi desligar todas as notificações. De tudo. Até do WhatsApp. E como é que a Val faz? Te liga? Não me liga. Ah, tá. Eu descobri que se alguém estiver morrendo, vai me ligar. Não vai E mandar é engraçado, uma mensagem. a gente fica assim, às vezes, né? Uma época eu e o Rafael, a gente queria fazer um negócio do celular, dormir fora do quarto. Tem um livro que chama Sabedoria Digital para a Família, excelente. Legal. Do Andy Crouch, eu adoro esse livro. E aí, uma das recomendações, que ele dá 10 recomendações, é do celular, você coloca o seu celular pra dormir. Tipo… Tem um lugar na casa que 7 da noite você coloca pra dormir, ele só vai acordar depois que você já acordou, tomou um café da manhã e tal. Aí eu e o Rafael falavam, mas como a gente vai fazer isso? E se meus pais me ligarem de madrugada? Eu falei, Nena, a gente tá casada há quase 10 anos. Quantas vezes alguém te ligou? Só que a gente tem essa necessidade do controle, né? Nossa, cara. É muito doido isso. Eu desliguei. Que bom, e te ajudou? Muito, porque aí que eu faço, tipo assim… Agora vou resolver o problema. Eu sento, abro, hora de responder. Aí respondo todo mundo… E aí, quem tá mais próximo sabe disso. Então, me liga se eu tenho que ver aquela mensagem, né? Então, a Val, às vezes, só dá um toque no celular mesmo, assim. Aí, ótimo. ela nem fala comigo, ela desliga. Aí, eu vou lá olhar a mensagem, né? Isso Nossa, me ajudou, é muito bom. Né? Porque ficou insalubre. Tá insalubre. Totalmente. Está Cara, completamente. as pessoas têm acesso a você o tempo inteiro. Só que é muita gente. A contra nossa igreja tem 1000 pessoas. Entendeu? Então… 1000 pessoas têm acesso a você todos os dias, não é saudável, né? Aí, por exemplo, eu não abro DM. Não abro.
Entendeu? Então, esses dias Nossa, eu tava eu deixando abro, eu converso com as minha pessoas. filha respondendo os DM. É. Luísa respondendo os DM pra mim. Luísa tá com 13, né? E ela, eu e quero responde. trabalhar. Falei, então, ó, responde os DMs aí. Querida. Aí ela dava risada, as pessoas mandando. Só que tem DM, tipo, tinha um cara que tinha mandado uma mensagem em 2017, uma coisa. Ela abriu assim, ele tinha mandado alguma coisa Aí recente. ela viu a mensagem. Aí a anterior é 2017. Falei, vamos responder a 2017? Fala, perdão pela demora. Ai, Aí, 7 anos, né? 7 anos depois. Exato. Mas tipo assim, não, se a gente, é o que você falou, se a gente não fizer algo. E eu falei, quando eu li isso, eu falei assim: nossa, eu sou a filha totalmente desse celular, eu não sou a mãe nem a Mas pau você dele. lembra, uma época, não lembra, né? Faz muito tempo, não é da nossa cidade, assim, mas que nos filmes o cigarro é um negócio bonito. Tanto que assim, tinha aqueles filmes de preto e sim. branco, sempre tem alguém assim. Por quê? Porque eles não sabiam o que ia acontecer. Você acha que com vai aquilo chegar ali. esse momento? Ah, não, Na nossa é sociedade? questão de 5, Será? 10 anos. Você Eu acha? acho que vai ter assim. Vai hypar O teu não ter celular. Ter um Nokia. Eu queria uma época, eu falei, papai, vamos voltar. Porque, ó, o Rafael tá fazendo um ano sem rede social. Mas, ó, ele tá sendo meu experimento, que eu vou fazer também. Mas assistindo ele, eu vejo que nem isso soluciona. Porque ele migrou pra outra coisa. Ele fica no WhatsApp, ele fica pagando conta, ou às vezes ele vê um vídeo no YouTube. Entendi. Ele sai do Instagram. Eu tô falando isso abertamente porque ele sabe disso, assim. Uhum. É lógico que melhorou em alguns sentidos. Sim. Só que o celular, ele vai nos oferecer outra coisa. Porque, além da rede social, que às vezes é a maior Talvez parte é o do tempo. device mesmo. É isso, porque tudo, você paga a conta ali, você resolve as coisas ali, você anota as coisas ali. Tá tudo centralizado. Você Tanto teria... que a minha filha, a gente deu o celular pra ela depois dos 12, né? Então o Davi ainda não tem, né? E a gente sofre com isso porque, tipo, Nossa. ele tava no clube lá, eu não sei que hora que ele sai, eu não Como é que sei vocês fazem? Eu fico tentando ligar no celular de amigo, né? Ah, tá. Achando ele, mas... Precisam comprar um celularzinho Aí eu aqueles... comprei agora, É? mas Aí a minha filha, ela, TDAH, não sei o que e tal, e a gente falou, cara, ela vai perder esse celular. Não, dá uma semana, ela vai perder. Porque ela esquece tudo. Uma briga pra ela pagar a luz, né? Aí... Ai, vai chegar minha hora, vai chegar minha hora. A gente falou, cara, e agora? Ela vai perder. Eu falei, mas a gente combinou, falei que ia dar, vamos dar, tal. Aí dei com ela com 12 anos. Nunca ela esqueceu em lugar nenhum. Sério? É uma coisa assustadora. O celular, ele parece um órgão Mas do corpo. Ele também acha que ele é um órgão do nosso Tipo corpo. assim, então assim... No máximo a gente esquece tudo, dentro ela esquece. do cômodo que nós No estamos máximo, na no sala. máximo, Mas assim, a gente sim. ir para algum lugar e deixar o celular é bem raro, né? Que loucura. Que loucura. E esse aqui, que é o que você veio falar na Bienal. O que é? É para o meu bem. o meu bem. É um livro que ele é como se fosse uma releitura da parábola da ovelha perdida. Uhum. E ele fala sobre limites. Eu quis muito... Coloca aqui, Nath. Quis muito... É engraçado, porque a gente escreve o livro infantil pros pais lerem, pra mensagem chegar ao coração dos pais. Exato, porque eles É vão ler lógico pro que... filho, né? Isso, pra eles... Eu tava muito assustada com o medo desse assunto de impor limites pros nossos filhos. Muito assustada com esse assunto na internet, Muito assim. boa as ilustrações. Não pode falar, não pode falar. Ah, Melissa Garabelli, ela é maravilhosa. Ela ilustrou meu primeiro também. E eu tava muito preocupada. O meu primeiro livro infantil chama Enquanto Ana Espera. Ele é como se fosse uma releitura do Enquanto Isso, para as crianças. Fala sobre espera. Muito legal. Esse livro surgiu bastante efeito, assim, na vida das famílias, eu vejo, assim, de você falar sobre a espera para as crianças. Que a espera é algo bom, faz parte da nossa vida e é bom. Que é outra capacidade que eles estão perdendo por causa do Completamente. streaming. Por conta do streaming, por conta da gente também, que nós perdemos essa capacidade de esperar. E aí, o segundo livro, eu quis falar sobre limites. Por isso que ele chama É para o Meu Bem. A ideia era falar com os filhos, na verdade é com os pais. Porque os filhos, assim, eu queria que os filhos entendessem a mensagem. De que o limite, o não, o limite, ele é bom. Por isso que é uma cerca. Isso, Legal. aham. Ela é Bernadette, ela foge do lugar onde era um lugar seguro pra ela, achando que ela ia viver coisas muito legais, e ela se dá mal. E aí tem o bom pastor, né, que representa a figura de Jesus como esse lugar seguro, né? Ele é o nosso lugar seguro. E também, não só como a figura de Jesus, mas também como autoridade, né? Eu fiz um lugar bom pra você que é dentro dos limites. E nesse lugar que você tem que estar, Muito bom. né? Ainda mais quando a gente fala de infância, de decisões, né? Eles precisam, e isso é para o bem. Por isso que, inclusive, a gente bateu bastante, a gente teve bastante discussão por conta do título. Inclusive, o título original era É para o meu bem? Era uma pergunta. E no final a gente chegou a isso. Não é uma pergunta, é uma afirmação. É para o meu bem. E é isso. Essa personagem chama Ana. Esse aqui é o Eliseu. Ele é um pássaro, ele representa o Espírito Santo no primeiro livro também.
Então, nesse livro da trilogia da Ana, cada livro eu trago uma figura representando uma figura da Trindade. Então, a gente teve o Eliseu no primeiro representando o Espírito Santo, nesse segundo livro, o Bom Pastor representando Jesus. E a ideia no terceiro livro a gente trazer alguém representando a figura de Deus Pai. Que demais. Ó, seguinte, eu vou deixar o link aqui desses dois, mas você pode ir atrás de todos. E eu tenho certeza que vai te abençoar demais. Vou deixar aqui também as redes sociais da Fernanda. Obrigado. Nossa, qual que vai ser o tema desse podcast? Que não tem tema. Fernanda. Não tem assunto. Fernanda não tem tema. Vitsuis. Falamos sobre tudo. Misericórdia. Foi bom demais, uma honra, viu? Obrigada, Douglas. Obrigado pela muito vulnerabilidade, compartilhar, né? E não só hoje, né? Mas obrigado na sua vida você ter tido a coragem de ser um livro aberto assim e ter tocado em assuntos tão importantes com a galera aí. Tem sido muito bom. Glória muito a bom Deus. mesmo. Que Deus nos dê o discernimento e sabedoria pra continuar, né? Amém. A mim, a você e a todos nós. Glorificando a Deus. Amém. Obrigado por você que ficou ouvindo, assistindo. E eu queria te fazer um pedido. Pega esse link, cara, e sai mandando. Sai mandando nos grupos, sai mandando pra todo mundo. Tira um print da tela, põe nos stories, alguma coisa. Porque essa conversa precisa alcançar algumas pessoas e eu tenho certeza que você pode ser instrumento de Deus pra isso. Se te abençoou, compartilha com outros. Também se inscreve aqui no canal. Ó, tem um monte de gente que tá assistindo e não é inscrito. Isso é crime digital que você tá comendo. Será que eu sou uma delas? Eu tenho essa mania também, ser. de às vezes não. É verdade. Não escrever. Por que a gente faz isso? Poxa, coitado do canal Se aí. duvidar, eu não sou inscrita no canal de vocês. Olha aí. Nossa, o que você falou veio direto ao meu coração. Tá Você dando que uma é como indireta, eu. na verdade. As pessoas são todas inscritas. Era você, bro. Você que tá assistindo e se inscreve mesmo. A gente não faz isso. Porque aí fica por que a gente não faz relevante, isso? o YouTube divulga mais e até para as pessoas que você vai trazer, cada vez se torna mais relevante para trazer elas Com e tal. certeza. Então, Ai, gente. é muito bom. Então, esperta aí pra você Isso. receber tudo que a gente tá produzindo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.